Olá! A nossa aula de hoje, do 8º ano, é sobre números quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito? O número quadrado perfeito é um número natural que é quadrado de outro número natural. Mas, professor, o que é um número quadrado? Lembra que a gente estava estudando na aula anterior, potência? Então, se eu coloco aqui 2 elevado a 2, toda vez que eu tiver o meu expoente igual a 2, ao invés de eu falar 2 elevado a 2, eu posso falar 2 elevado ao quadrado. Então, quando eu falo elevado ao quadrado, um número, quer dizer que eu estou elevando ele a 2. O meu expoente é 2. Então, quando eu falo número quadrado perfeito, é um número que é o quadrado de outro número natural. Por exemplo, quando eu coloco aqui 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, eu vou repetir o meu 2 duas vezes, que vai ser 4. Então, quer dizer que o 4 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é o quadrado do número 2. Então, quando eu quero encontrar o que é um número quadrado perfeito, quais são os números quadrados perfeitos que tem? Por exemplo, vamos montar uma tabelinha aqui rapidinho. Eu vou colocar n aqui para representar o número natural, tá? E n ao quadrado, que é o quadrado desse número natural. Então, ó, vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou colocar só até o 7 aqui, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Número quadrado perfeito é eu pegar esse número e elevar ao quadrado, elevar a 2. O resultado dele que nós chamamos de quadrado perfeito, tá? Então, aqui, quanto que é 1 elevado a 2? Eu vou fazer ele vezes ele mesmo, certo? O número vezes ele mesmo, colocar ele duas vezes, porque meu expoente é 2. Então, o quadrado de 1 vai ser o quê? 1 vezes 1 é 1 mesmo. Então, quer dizer que o 1 é um quadrado perfeito do próprio 1, porque ele elevado a qualquer expoente vai ser ele mesmo. O 2 nós acabamos de fazer. O 2 é um número natural e o quadrado perfeito dele é o 4. O 3 é eu fazer 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Então, 9 também é um quadrado perfeito, porque ele é o quadrado de um número natural. 4 é eu fazer o quadrado dele mesmo. 4 vezes 4, 16. O 5, 5 ao quadrado, 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. 6, 6 vezes 6, 36. 7, 7 vezes 7, 49. Se fosse o 8, 8 vezes 8, 64. Então, esses números aqui são números que nós chamamos de quadrados perfeitos. Por quê? Porque ele é um quadrado de um outro número natural. O que é o quadrado? É eu pegar um número e elevar a 2, quando o meu expoente é 2. Então, quando eu pergunto se um número é um quadrado perfeito, eu vou descobrir, pensar, tem um número que eu multiplicar por ele mesmo, porque sempre por ele mesmo, que vai chegar nesse valor? Se tiver um número, por exemplo, 10. Tem um número que eu multiplicar por ele mesmo vai dar 10? Eu falo, 2 vezes 5. Não, mas não é o mesmo número. Tem que ser o mesmo. O 2 é um número, o 5 é outro. Cada um está representando, cada fator é um algarismo diferente. Então, o 10 não é um quadrado perfeito. Aí, se eu falar o 12 eu posso multiplicar por 2 e por 6, por 3 e por 4, por 12 e por 1. Mas não são os mesmos números. Sempre para ser o quadrado perfeito, tem que pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Então, no caso do 16, se eu colocar o mesmo número, 4 vezes 4, que deu 16, é eu multiplicar o número por ele mesmo. Então, 16 é um quadrado perfeito. Tá, e quando esses números foram números pequenos, certo? Mas quando eu tenho um número maior e eu quero saber se esse número ele representa um quadrado perfeito, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos descobrir se esse número representa um quadrado perfeito? Nós vamos fazer
fatorando esse número, fatorando em forma de fatores primos. Sabe aquilo que nós vamos dividindo por números primos? O que são os números primos mesmo? Lembra? Números primos são aqueles que nós só conseguimos, tem dois divisores, que ele divide por 1 e por ele mesmo, ele só tem dois divisores. O número 1 é um número primo? Não, porque ele só vai ter um divisor, que no caso 1 e ele mesmo acaba sendo o mesmo algarismo, certo? Então, o 2 divide por 1 e por ele mesmo, então ele tem dois divisores, o 2 é um número primo. O 3 divide por 1 e por 3, então ele é um número primo, tem dois divisores. O 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por ele mesmo, então ele tem três divisores, ele não é um número primo. Então é isso que nós vamos fazer para identificar um número primo, quando ele só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Vamos agora fazer o exemplo para a gente identificar se um número representa ou não um quadrado perfeito. Para ver se o número representa ou não um quadrado perfeito. Vamos pegar aqui o 144. Então, para mim descobrir se o 144 é um quadrado perfeito, eu vou fazer a fatoração dele. No resultado, o que eu vou ter que ver para ver se ele identifica, se ele representa ou não um quadrado perfeito? Se todos os fatores tiver expoente com número par, se o expoente for um número par de cada um dos fatores. Se um deles aparecer um número ímpar no expoente, então quer dizer que ele não é um quadrado perfeito. Então vamos ver aqui o 144. Vamos fatorar o 144. O 144 dá para dividir por 2, que é o nosso primeiro número primo? Sim, dá. Quanto que vai dar 144 dividido por 2? Vai dar 72. O 72 ainda dá para dividir por 2? Quando a gente fala que dá para dividir, é quando é uma divisão exata, que sobra resto zero, tá? Dá. Então, nós vamos colocar aqui 72 dividido por 2 vai ser 36. Não pode dar número quebrado aqui, número exato, tá? O 36 dá para dividir por 2 ainda? Sim, então eu vou colocar o 2 ali na frente. 36 dividido por 2 vai ser 18. O 18 ainda dá para dividir por 2? Sim. Então eu vou colocar aqui. 18 dividido por 2 é 9. O 9 dá para dividir por 2 ainda? Não. Vai dar para dividir por qual número? Dá para dividir por 3, que é o nosso próximo número primo? Sim, então eu coloco aqui 9 dividido por 3 vai ser 3. O 3 divide por 3, que vai ser 1. Quando aqui chegar no número 1, quer dizer que eu terminei a minha fatoração. Então, quais são os números que apareceram aqui? Quais são os fatores? O 2 e o 3. Então, 2 vezes o 3, em forma de fator, né? Multiplicação. Quantas vezes apareceu o 2? 4. Então, em cima do 2 é o 4. Quantas vezes apareceu o 3? 2. Em cima do 3 é 2. Olha aqui, fatorei, o expoente aqui é par e o expoente aqui é par. Então, quer dizer que o meu 144, ele representa um quadrado perfeito. Um número quadrado perfeito, tá? O 144 representa um número quadrado perfeito, certo? Vamos conferir mais um, se esse número representa ou não um quadrado perfeito? Vamos fazer com o 150, certo? Vamos fazer aqui, vamos começar pelo 2, certo? Como que eu sei se o número é divisível por 2? Se o número for par, né? Se o último algarismo é par, então quer dizer que ele é divisível por 2. 150 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. Quanto que vai dar? 75. E agora? O 5 já não é mais par. Ele não dá para dividir por 2. Nós vamos ver se ele é divisível por 3. Quando que eu sei que
que o número é divisível por 3? Quando eu somo os algarismos e a soma dele é um múltiplo de 3, ou seja, tem lá na tabuada do 3. 7 mais 5, 12. 12 tem na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir o 75 por 3. Coloco aqui 75 dividido por 3, 25. Vamos ver se o 25 ainda dá para dividir por 3? Como que é mesmo? Para saber se ele é divisível por 3. Qual é o critério de divisibilidade do 3? Somar os algarismos e ver se ele é um múltiplo de 3, se tem na tabuada do 3. 2 mais 5, 7. 7 não tem na tabuada do 3. Então, a gente não consegue dividir ele por 3. O próximo número primo que nós temos é o 5. Quando que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Lembrando que na hora de fatoração a gente começa sempre pelo menor número primo. A gente só passa para o maior se caso não for mais possível fazer a divisão por ele. Então, agora nós vamos colocar aqui o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. O 5 ainda divide por 5, que vai dar 1. Vamos colocar aqui os fatores. Quais são que apareceram? 2, o 3 e o 5. Quantas vezes apareceu o meu 2? Uma vez. Quantas vezes apareceu o meu 3? Uma vez. Quantas vezes apareceu o meu 5? 2 vezes. Como apareceu o expoente ímpar, nem que fosse uma vez só que aparecesse, se tivesse 5 fatores, todos eles fossem expoente par, e um deles apareça com expoente ímpar, quer dizer que ele não representa um número quadrado perfeito. Então, esse daqui não é um quadrado perfeito. Não é um número quadrado perfeito. Por que que não é? Porque quando nós fatoramos, pelo menos um dos fatores apareceram com expoente ímpar, certo? Então, nós terminamos por aqui a nossa aula sobre números quadrados perfeitos.